podcast Alesp e Você, hoje temos o prazer de receber o Capitão Telhada, filho do Coronel Telhada, que já passou aqui por 2 mandatos na Assembleia Legislativa no Palácio 9 de Julho e que foi eleito com aproximadamente 90 mil votos. Seja bem-vindo e obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Renata. É um prazer estar aqui participando do Alesp e Você. Enfim, conseguimos fazer dar certo, né? Aí um pouco mais de um mês de mandato. Graças a Deus, estamos aqui participando para bater esse papo, conversar um pouquinho. Isso mesmo, batendo um papo aqui sobre os problemas, sobre as soluções para todo o estado de São Paulo, principalmente no que diz respeito à segurança pública. O senhor, tendo sido do COI, da Rota, quer trabalhar especificamente em cima da segurança aqui na Alesp? Sem dúvida, Renata, a minha bandeira principal é segurança pública. Não tem como fugir disso, né? Como eu disse no meu primeiro discurso aqui na Assembleia Legislativa, eu fui eleito, eu não fui eleito, eu até citei, né, não pelo azul dos meus olhos, né? Não, eu fui eleito por ser policial militar. Quem votou em mim, votou no Capitão Telhada, um capitão da Polícia Militar, que trabalhou 19 anos, linha de frente, operacional, que combateu o crime, que não tem medo de bandido, que trabalhou na Rota, no COI, na Força Tática, atrasando o lado de marginal. E essa foi a minha bandeira enquanto eu estive na Polícia Militar, assim como foi a do meu pai, do Coronel Telhada. Então, tanto eu quanto o meu pai, o Coronel Telhada, fomos eleitos por defender essa bandeira segurança pública. Então, sem dúvida nenhuma, aqui na Assembleia Legislativa, o nosso assunto principal, o nosso tema principal será a segurança pública. Porém, não esqueceremos das demais bandeiras, das demais necessidades que nós temos no estado de São Paulo, principalmente saúde, que você sabe que é a maior demanda que chega para o político, a questão de saúde em São Paulo, e educação. Eu considero que são alicerces para qualquer sociedade funcionar bem. Segurança pública, para dar suporte a tudo isso, educação e saúde. Se me permite, vou tratá-lo de você, capitão. Claro, sem problema nenhum. Então tá. Capitão, praticamente o senhor passou os últimos 20 anos junto à Polícia Militar. Entrou com 17 para a Academia do Barro Branco, correto, seguindo os passos de seu pai. Como correto. É que foi, desde o começo? Tinha muito a comparação? Tinha. Eu entrei com 17 anos, ainda menor de idade, né? A pessoa fala, nossa, mas pode? Pode. O Barro Branco, se você tiver o terceiro colegial completo, já formado, você pode prestar. Na época eu prestei a FUVEST, o vestibular, e acabei passando e ingressando no Barro Branco ainda com 17 anos. E, assim, não tinha como. O Coronel Telhada, na época que eu entrei, era major. Era o Major Telhada. E o Major Telhada, dentro da Polícia Militar, ele já era muito conhecido. O meu pai sempre fez um trabalho muito operacional dentro da polícia, sempre trabalhou no tático móvel, na Rota, sempre teve uma exposição na mídia, ele sempre gostou de ter essa aproximação dos programas jornalísticos, na época lá, aqueles televisivos. Numa época em que não se tinha essa conduta por parte até da corporação, do comando da corporação. Exatamente, eu posso dizer, assim, sem errar, que o Coronel Telhada é um dos protagonistas e dos pioneiros em levar a atuação policial, a ação policial acontecendo ao vivo para a televisão. Desde lá do que era o Gil Gomes, como é que é o nome? Do Afanásio Jazade. Daquele programa do SBT. O Aqui Agora. Aqui Agora, desde essa época, dos Notícias Populares, do Diário de São Paulo. Meu pai, ainda tenente, o que ele fazia? Ele tinha a ocorrência lá do pelotão dele, um sargento tal, pegou uma baita ocorrência. Ele fazia um contato no dia seguinte com a redação do jornal e falava, tem uma ocorrência boa, prendeu 2 indivíduos, o sargento tal, o cabo tal, o soldado tal, e era publicado, porque muitas vezes o jornal não tem muita pauta, tem dia que tem coisa pra caramba, tem dia que não tem. E o então Tenente Telhada fazia muito isso, e começou a se aproximar e conseguia mostrar para a sociedade o serviço positivo da Polícia Militar. Ele teve esse start lá no comecinho, a mídia positiva. Porque quando a polícia erra, sai bastante no jornal. Mas quando a polícia acerta, ninguém fala nada. Então ele sempre fez esse trabalho. Quando eu entrei na polícia, o Major Telhada já era conhecido. Sempre foi um cara polêmico. Sempre foi brigão pelo certo. Defensor da tropa, sempre foi. Brigando pelo soldado, brigando pelos seus subordinados. E só que também muito querido. Muito querido dentro da polícia. E apreciado e admirado.
Então, quando eu entrei, não tinha como, já começaram a falar o telhadinho e tal. Então, desde moleque, eu já aprendi a lidar também com essa situação. A comparação, eu nunca tive problema, porque, assim, eu sei que tem uma expectativa, né? Quando você chega no lugar que seu pai já te antecedeu, existe qualquer uma profissão. expectativa grande sobre você, ainda mais quando seu pai é bom. Pô, seu pai é o cara. Logo esperam que você também seja o cara. E isso é uma pressão grande. É difícil, não é fácil. Mas graças a Deus, na Polícia Militar, eu sempre criei assim a minha imagem, a minha personalidade. Sempre tive, com as minhas limitações, é claro, com o meu jeito de ser, mas eu sempre consegui responder a essas expectativas. Fui um cara operacional também, trabalhei na rota, na força tática, tive minhas ocorrências de resistência seguida de morte, meus tiroteios. Graças a Deus estou aqui vivo hoje para contar a história. Quem quis trocar tiro comigo não tá, ficou lá para trás. Então eu tive minha história também, eu fiz minha história, de maneira que eu ouço isso de muitas pessoas na polícia. Capitão, o Coronel Telhada fez a história dele e você fez a sua história. Então hoje, e sempre, né, meu pai é meu herói, é minha referência, é o cara, é a pessoa que eu sempre procuro para perguntar, para me aconselhar, é o meu melhor amigo, não só profissional, mas para conceitos assim de família, emocional, tudo. Mas nós temos nossas histórias. Então isso é bacana. Caminhos paralelos. Ele respeita o meu espaço, eu respeito o espaço dele. Trabalhamos juntos, temos os mesmos valores, os mesmos princípios, os mesmos ideais. Só que cada um é um homem, cada um é uma cabeça, e isso tem dado muito certo. Eu espero que, vindo para a política, também não tem como não ter a comparação. Já que agora o Coronel Telhada assumiu uma vaga a deputado federal lá em Brasília. Sim. Então, ele permaneceu nessa casa, Assembleia Legislativa, por 8 anos, 2 mandatos. Vários deputados que estão aqui, funcionários civis da casa, das assessorias, conhecem o Coronel Telhada, gostam dele. Porque o meu pai, quem não conhece, acha que o Coronel Telhada já tem aquela imagem de um cara bravo, de um comandante da rota, um cara duro. E o meu pai é um cara super respeitoso, super educado, super carismático. E quem conhece ele pessoalmente fala isso. Fala, nossa, o Coronel Telhada é maravilhoso, é um baita de um cara. Então, assim, eu fui muito bem recepcionado, até por fazerem essa semelhança entre meu pai e eu já ganhei esse carinho que já tinha nele e passou para mim, graças a Deus. Essa propaganda positiva. Essa propaganda positiva. Então me abriu portas hoje aqui, chegando na Assembleia. E claro que também tem uma expectativa sobre o que eu vou fazer. Né? Vou chegar no nível do Coronel Telhada, eu falo, se eu for 10% do meu pai, eu já estou muito feliz. Ele fala ao contrário, não, se eu for 10% do meu filho, não. Então a gente se namora, digamos assim. Mas eu pretendo trabalhar na mesma pegada, trabalhar, né? Trabalhar de verdade, não fazer marketing, não, trabalhar, vir aqui na casa, trabalhar na parte legislativa, rodar São Paulo, capital, Grande São Paulo, interior. Estou fazendo isso já desde quando eu fui eleito, mesmo sem mandato, rodando o interior inteiro. Então eu quero sim manter o legado do Coronel Telhada, o legado da família Telhada em alta aqui na Assembleia Legislativa e na política de São Paulo, como eu mantive na Polícia Militar. Consegui o que meu pai construiu de imagem, de patrulheiro, de polícia, eu consegui manter com muito orgulho, com muita honra, eu digo isso. E pretendo manter também esse mesmo estigma, essa mesma imagem positiva que ele construiu na política e continua construindo, mas também pretendo manter nas minhas ações, que com certeza é o que me norteia daqui para frente. Agora, uma curiosidade, você quando pequeno, a gente vira e volta fotos de crianças com farda da Polícia Militar. Você tem essas fotos? Quando que você se recorda de que idade você tinha quando você começou a frequentar o batalhão de seu pai? Eu tenho uma foto muito legal, que inclusive está na sala do meu pai, que eu tenho ali mais ou menos 3 anos de idade, e uma foto eu segurando o braçal da rota, né? O braçal de rota. E essa foto, eu estou com a boina, estou segurando o braçal, todo orgulhoso, molequinho de 3 anos de idade. Mas assim, quando eu comecei a tomar consciência do que eu queria ser quando crescer, foi mais ou menos ali aos 7, 8 anos de idade. Sempre frequentei quartel, tem vídeos e fotos de a tropa de rota em forma no pátio do batalhão, por exemplo, em 91.
que foi o centenário da rota do Tobias de Aguiar, né? O centenário do batalhão Tobias de Aguiar, 1991. Eu estou lá com 4, 5 anos, correndo no meio da tropa, e o pessoal todo em forma e tal, e eu lá correndo, moleque, de 5 anos de idade. E desde os 7, 8, quando eu comecei a tomar consciência do que eu queria, eu já falava, quero ser polícia, quero ser polícia. E nunca quis ser bombeiro? Porque Quis. geralmente a criança tem essa atração, verdade, tanto o homem quanto a mulher tem essa atração por bombeiro. São os heróis, né? A imagem do bombeiro é a maior imagem profissional de credibilidade no mundo, é a do bombeiro. De longe. É uma instituição que tem uma credibilidade altíssima. Mas assim, meu pai me falava assim, vai ser bombeiro, é melhor, bombeiro tem respeito da sociedade, o bombeiro, os caras treinam fisicamente, fazem curso fora, gosta né, assim, sempre tá se especializando e tal. Ele mesmo, conhecendo as dificuldades de ser policial, ele tentava me empurrar pro bombeiro. Só que assim, eu fui crescendo, 7, 8, 10, 12, e falando que queria ser polícia, aí ele falou assim, poxa, acho que tá começando a ficar sério, né? Acho que ele quer maturando. Acho que ele quer mesmo ser policial. E quando eu virei adolescente, próximo já da época de vestibular, primeiro colegial e tal, nós sentamos numa conversa muito séria, e ele falou assim... Você e ele, ou sua mãe estava junto? Eu e ele. Ele falou assim, Rafa, meu nome é Rafael, meu nome. Eu não quero que você seja policial ou preste pro Barro Branco, pra polícia, por minha causa. Porque tem muito disso, né? O pai, ele se preocupou em estar influenciando, estar causando uma pressão em mim, de eu querer corresponder ou eu querer agradar a ele. Então, ele teve essa conversa comigo e falou, ó, você tem a opção de ser advogado, você pode ser piloto de helicóptero. E ele me levou, inclusive, para conversar com esses profissionais. Me levou para conversar com um advogado, o cara explicou lá como é que era a profissão e tal. Me levou para conversar com um piloto de helicóptero, que era amigo dele, o comandante Hamilton, que é famoso até hoje, né, na televisão. Meu amigo hoje, graças a Deus. Conversei com o comandante Hamilton, ele queria me dar o curso, queria me ensinar a pilotar. O filho dele, o Juan, é da minha idade praticamente, conheço também. E aí ele foi me levando em outras profissões. E aí eu falei, pai, eu quero ser policial militar, eu quero prestar polícia. Então, assim, prestei para Forças Armadas, prestei para a Marinha, para o Exército, para Aeronáutica, só que prestava assim mais ou menos. Eu estava muito, muito, muito focado em entrar no Barro Branco e aos 17 anos consegui passar no vestibular e ingressei. E como é que foi de lá para cá nesses 20 anos? Então, mesma coisa, né? Eu entrei na polícia, o meu sonho era ser policial, meu sonho profissional de moleque era sentar numa viatura, patrulhar a minha cidade e prender bandido. Esse era o meu sonho e graças a Deus eu consegui alcançá-lo. Eu fui muito feliz no período que eu fiquei na Polícia Militar, foram 19 anos no total, até me eleger aqui deputado. E, por exemplo, no Barro Branco, né, quando eu estava ainda cursando Barro Branco como cadete, o grêmio que eu participava era o Grêmio de Policiamento. Nós andávamos de boina, de braçal, era o GPOL, existe até hoje. São aqueles alunos que querem se dedicar ao patrulhamento tático. E o meu maior sonho era trabalhar na rota. Trabalhar na rua. Trabalhar na rua, sempre. Aí me formei aspirante, fui trabalhar no 4º Batalhão, que é a Zona Oeste de São Paulo, Lapa, Pirituba, Perus, Leopoldina. Fui comando Força Patrulha, CFP, que é o tenente que comanda as viaturas pequenas. Então, trabalhando na rua, aprendi muito, muito. É o serviço que mais te ensina. Que são 2 policiais dentro da viatura e pode trombar com tudo. Tudo que acontece em São Paulo, de uma briga de marido e mulher, de um bêbado na rua dando trabalho, até a maior ocorrência de roubo a banco, você pode encontrar no seu caminho qualquer dia. É a mesma coisa do repórter que fica só na redação e do repórter que vai pra rua. Tá na rua. Exatamente. Você nunca sabe o que vai acontecer. Nenhum serviço é igual ao outro. Esse é o grande... a gente fala, o grande brilho da profissão é esse. É você começar o seu dia sem saber como que vai terminar. E literalmente é desse jeito. Então, fui CFP no 4º Batalhão, fui comando Força Tática, tenente ainda lá no 4º Batalhão, tive tiroteio como CFP, tive tiroteio como Força Tática, tive um roubo a condomínio que fez muito sucesso na época, saiu muito na mídia em 2009, no 4º Batalhão, que foi um roubo a condomínio na Lapa, morreram 3 marginais da socorrência, 36 reféns, então fui aprendendo, e você vai evoluindo na carreira. E eu já tinha o nome para ir para a rota. Logo como aspirante, eu já tinha colocado meu nome, se voluntariado, para ir para o Batalhão Tobias de Aguiar, que era meu sonho. Só que em 2009 eu já tinha 3 anos de formado,
querendo ir para a rota. O que aconteceu? O meu pai assumiu a rota. Ele foi comandar a rota. E aí inviabilizou a minha ida, porque na polícia militar não pode trabalhar o comandante da unidade ser parente de um subordinado. Entendi. Compromete, assim, pode comprometer a hierarquia. Se você tem que, você vai ter que punir o seu filho. Pô, será que você vai punir? Então, para não acontecer esse tipo de problema, evita-se pai trabalhar com filho e etc, irmãos, tal. Então, enquanto meu pai ficou comandando a rota, eu não pude ir. Então ele ficou em 2009, 2010, 2011. Eu continuei no 4º Batalhão, fui para o 2º Batalhão de Choque, trabalhei na ROCAM, que é um serviço maravilhoso que o Batalhão de Choque exerce. Que é o policiamento de trânsito. Policiamento de motocicletas. Das motos, isso. Só que não é de trânsito, é patrulhamento tático Sim. de motos. Nasceu na rota, inclusive. Essa modalidade de policiamento ROCAM nasceu na moto, na rota. E trabalhei lá nos estádios, trabalhei na ROCAM. Quando meu pai saiu da rota em 2011, eu consegui ir. Aí, então, na saída dele foi a minha ida. Nós trabalhamos ainda 11 dias juntos. Pudemos trabalhar 11 dias juntos, foi maravilhoso. Sentamos na mesma viatura, fardados, com braçal de rota, com boina. Patrulhamos juntos, ele comandando a viatura, eu no banco de trás. Foi uma experiência, assim, sensacional para nós dois. Você fala emocionado. Muito, muito, porque poucos têm essa oportunidade de sentar na mesma viatura com o seu pai. E pro pai é muito legal. Pô, sentar na mesma viatura, usando a mesma farda, a gente respeita muito a farda, a simbologia, a história da Polícia Militar, centenária, quase com 200 anos, né? Então, nós respeitamos muito tudo isso. E então, para mim foi muito marcante essa fase. E aí, cheguei na rota, trabalhei, me dediquei, mais uma vez aquela responsabilidade. Meu pai já tinha sido tenente na rota, era o comandante atual ali, toda aquela responsabilidade, mas com muita humildade, com muita tranquilidade. Eu sou um cara que sempre procurei essas características, procurei ser discreto, humilde, ouvir o mais velho, ouvir a pessoa que já tem aquela experiência, não importa posto, graduação, não me importa. A pessoa tem mais experiência que eu, é um soldado, tem 20, 25 anos de serviço, traz esse cara pra mim, senta aqui do meu lado, você vai me ensinar, cara. O que eu não souber falar aqui, eu vou perguntar pra você e você vai me ajudar. E isso eu trago pra política também, viu? Porque tem muito cara que se elege e acha que é o cara, sabe tudo de política. Não, pelo amor de Deus. Eu tô sentando aqui agora, tem funcionário aqui que tem 30 anos de casa. Eu não tenho que ouvir esse cara, não tenho que trazer pra mim. Tem muito a aprender. Não vai me ajudar pra caramba a ser um deputado melhor? Então eu trago, eu não tenho esse tipo de vaidade não. Isso me ajudou muito na Polícia Militar, inclusive na rota. Fiquei 4 anos lá na rota. Foram 4 anos. Fui transferido em 2015 por trabalhar. Fui transferido da rota por diário oficial, com o meu nome publicado em diário oficial, sem nem eu saber que eu ia ser transferido, um desrespeito, principalmente pro oficial isso aí, porque existe uma hombridade, uma lealdade de, se eu vou te transferir, eu sou seu comandante, você vai se transferir, eu te aviso, pô, no mínimo, ó, telhada, daqui, semana que vem você vai ser transferido, procura um batalhão para você trabalhar, vai conversar com os comandantes, ver se alguém te aceita, né? Não, simplesmente eu fui rifado, em diário oficial saiu minha publicação para um outro batalhão. Por questões políticas? Porque eu era um tenente que mais tinha ocorrência de resistência seguida de morte na época. Naquele ano, a Secretaria de Segurança Pública tinha baixado uma normatização que policiais militares que tivessem envolvimento em mais de 3 ocorrências de resistência seguida de morte, em 3 tiroteios com morte, em 5 anos, num lapso temporal de 5 anos, 3 ocorrências, deveriam ser afastados das ruas. Deveriam ser transferidos e afastados. Eu estava 4 anos na rota. Poxa, trabalhando pra caramba. Eu tinha um monte de ocorrência. Bem mais do que 3. Então veio, quando baixou essa normatização, na época o secretário lá, nem me lembro o nome, graças a Deus. Em que ano foi? 2015. Tá. Me atingiu em cheio. Essa normatização veio. Não fui o único. Teve 2 ou 3 tenentes na rota também na época que foram transferidos. Mas aí eu acabei indo embora da rota. Voltei para o 2º Batalhão de Choque, da onde eu tinha tido uma curta passagem, voltei para lá, proibido de trabalhar na rua. Eu fiquei 1 ano e 7 meses com restrição de rua, que a gente fala. Eu podia comandar pelotão, podia fazer estádio de futebol, podia fazer ação de choque, porque lá é uma tropa de choque, eu podia... Mas não podia estar na não rua podia patrulhar, com a tropa. Não podia. Eu não podia sair para patrulhar porque eu era perigoso. Pro bandido, eu acho, né? Pro bandido, porque o que a gente fez só foi trabalhar. Você se revoltou com isso? Eu aprendi, eu acho que é uma característica minha pessoal, mas eu aprendi isso muito na polícia, ser resiliente.
eu tenho muita resiliência. Então, para me derrubar, precisa de muito. Precisa de muito. É claro que você fica moleque, na época eu tinha, né, moleque assim, eu tinha 28 anos na época. Tudo para continuar decolando. A rota né? era tudo para mim. O policial que trabalha na rota, a rota é tudo pro cara. É tudo. É o seu lugar, é o seu batalhão. Eu tenho tatuagem da rota, todo mundo tem ali. Você é anel da rota. Você imerge naquele mundo ali de uma maneira assim mística e incontrolável. Qualquer familiar de policial de rota sabe disso. Quem me ouvir vai se identificar. Fala assim, nossa, realmente meu marido é assim. Ele só fala disso, ele pensa isso, ele respira isso e é assim. E é assim mesmo. Então, de repente, você ser tirado, claro que te revolta. Mas é aquele período, é importante entrar a família, entrar um amigo para falar, meu, calma, ó, tem um mundo aqui fora também, tem outras oportunidades. Entra a igreja, o suporte da igreja, de você ouvir uma palavra e perceber que a vida acontece essas coisas, nem sempre é do jeito que você quer. Então faz parte da maturidade, né, da construção. E aí aquela velha frase, né, do limão você faz uma limonada. E eu fiz. Como eu fiquei 1 ano e 7 meses sem poder patrulhar, eu fazia futebol, fiz o Fora Dilma de 2016, participei de todas as ações de choque que teve na Paulista, Sim. Largo da Batata, eu estava em todas lá. Foi muito legal também, uma experiência histórica, né, no Tratar Brasil. com multidões. Sim, e uma experiência, um impeachment de uma presidente, foi um momento interessante de participar, de estar ali, né, protagonizando. Então, mas assim, no patrulhamento eu não podia ir pra rua, então meu pelotão ia pra rua com outro tenente e eu ficava lá na base. O que eu fiz? Vou treinar. Comecei a treinar fisicamente, corrida e tal, porque eu tinha um outro objetivo na carreira, ser caveira. Que é do Comando de Operações Exato. Especiais, o COI. Eu queria prestar o curso de Operações Especiais e queria ser caveira. Eu já tinha tentado em 2009. Por que caveira? Porque toda unidade de operações especiais tem como símbolo maior a caveira. Para elucidar, assim, né? Para trazer à mente das pessoas o filme do BOP. Tá lá, o BOP, Batalhão de Operações Especiais, é a caveira com punhal. Então toda unidade no Brasil e no mundo de operações especiais, de comandos ou de operações especiais, carrega o símbolo da caveira com um punhal, que significa vitória sobre a morte. Esse é o significado. E aqui em São Paulo, quais são as funções do COI? O COI encontrar gente na mata. Também. E isso eu descobri muito no curso. Né? Porque eu prestei em 2009, prestei em 2016, não passei nenhum dos dois, e prestei em 2017. Através do treinamento que eu fiz. Alto grau de excelência, de restrição. portanto. Isso. Fiz 3 vezes. Resiliência, perseverança, o que a gente sempre ensina para os meninos mais novos, para os policiais mais novos, para a sociedade no geral, que até falta hoje, né? Na sociedade é tudo muito rápido, é tudo muito eu quero agora, tal, aí faz. Muito fácil, né? Então a gente ensina isso, paciência, perseverança, vai atrás, continua buscando. Eu consegui aprender a lidar com a frustração na prática, sim, no dia a dia. Sim. Resistência às frustrações. Então eu prestei em 2009, não passei, 2016, 2017. 8 anos depois eu consegui alcançar esse meu objetivo. E no curso de operações especiais, você entende as funções de uma operação, de uma unidade de operações especiais. Só para explicar para as pessoas, o COI significa Comandos e Operações Especiais. Não é Comando de Operações Especiais. Muita gente acha isso. E só o COI de São Paulo tem essa nomenclatura, tá? Os outros COIs que existem em outros estados significa Companhia de Operações Especiais, Comando de Operações Especiais. O COI de São Paulo é Comandos e Operações Especiais. E essa diferença sutil tem muito significado. Por quê? A única tropa de comandos policial do Brasil é o COI de São Paulo. O Exército deu essa chancela, esse status de comandos para o COI de São Paulo em 1972, quando a nossa unidade participou de uma ocorrência, de um evento no aeroporto de Congonhas, onde um avião Electra estava sequestrado por terroristas e o COI de São Paulo adentrou a pista, a cabeceira lá da pista, atuou diretamente dentro da aeronave, neutralizou os terroristas e salvou os reféns. Foi uma ação típica de comandos, que ninguém tinha conhecimento na época, nos anos 70, para fazer essa ação, a não ser uma tropa das Forças Armadas, que não tinha condição de chegar no local. E então,
A partir dessa ocorrência, o Exército Brasileiro baixou uma normatização e reconheceu o COI de São Paulo como tropa de comandos. Por isso que nós carregamos esse nome com muito orgulho, Comandos e Operações Especiais. E depois de quantos anos que o senhor entrou para o COI, o senhor chegou a ser comandante? Comandante-geral? Eu fui tenente no COI, eu fui tenente e capitão no COI. O COI, eu fiquei lá 2 anos e meio, eu já era tenente antigo na polícia, então eu peguei minha última fase de tenente e fui promovido a capitão ainda no 4º Batalhão de Choque, que é o Batalhão de Operações Especiais no COI. Esse batalhão tem o COI e o GAT. O COI e o GAT fazem parte dessa tropa de operações especiais. E quais as funções do COI? As pessoas perguntam, né? E aí, qual que é mais legal? O COI ou a rota? Qual que é mais embaçado? O né, GAT que é que vai o GAT buscar... é resgate de reféns. De reféns e também aquela questão de bombas, não é? Sim. Que tem robozinho, Sim, tudo. esquadrão de antibombas e resgate com reféns. É a especialidade maior do GAT. O COI, a principal função é ações de polícia, né, em locais de alto risco. Então, conduta de patrulha em favela é a grande especialidade do COI. Adentrar morro, por exemplo, Baixada Santista, Guarujá, São Vicente, Bertioga, nossa Baixada Santista Paulista, Santos. Tem muito morro, tem muita favela com mangue, tem muita favela de palafita, tem favela que não chega a viatura, tem que ser por embarcação, tem que ser subaquático, nadando, mergulhando. Essas operações nenhuma tropa consegue fazer, só o COI. Não tem rota, não tem força tática, não tem BAEP, não tem. Vocês só o COI. atuam também com rapel? Sim, tanto de ponto fixo, de edificações ou pontos naturais, como de aeronaves. Também, só o COI faz isso. Então eu tenho ocorrência, por exemplo, na zona norte de São Paulo, no Jardim Peri, onde nós descemos de aeronave na retaguarda de uma favela, de uma comunidade, e adentramos por trás nessa favela, fizemos uma infiltração com a aeronave. Isso tem filmado no YouTube também. Se quiser colocar a imagem, por favor, tá lá no YouTube, operação com a aeronave, onde os 4 policiais do COI saltam da aeronave, pulam no campo de futebol, uma correria danada, e a gente consegue fazer diversas prisões nessa favela. Então, assim, o COI, principal função hoje, conduta de patrulha e ações em locais de alto risco, onde nenhuma outra tropa consegue fazer. Entendi. Segundo, ocorrência com sniper, não o sniper do refém, que é do GAT, mas observador avançado e caçador. Para uma patrulha adentrar uma favela, tem que ter um atirador posicionado para fazer a segurança da patrulha. O COI faz isso. Ocorrências... Esse sniper pode ficar no helicóptero também? Pode, mas é muito difícil. Um tiro embarcado numa aeronave. Muito difícil, muito. Mas é possível. Ocorrências em estruturas tubulares. O que isso significa? Ocorrências em ônibus. Tipo, alguém está lá com um terrorista, tomou posse lá de pessoas no ônibus. É o COI que atua. Metrô, trem, aeronave, estruturas tubulares. Tudo isso é o COI que atua. Além disso, resgate de pessoas em matas. Tanto pessoas perdidas, que é muito comum, vai numa cachoeira, vai não sei aonde, caçar. Serra do Mar que eu diga. Se perde, meu Deus, muito. Vai passear lá um domingo qualquer, pode esperar que vai ter chamado de família perdida lá. Mas também de pessoas em área de mata, bandidos. É muito comum hoje ocorrências do Novo Cangaço, onde quadrilhas especializadas tomam pequenas cidades para fazer assaltos a bancos, estourar, caixa eletrônico e tal. Quando a polícia chega, para onde que esses marginais correm? Para o mato, porque estamos falando do interior. Então eles vão para a área de mata até para se esconder. E nenhuma tropa também tem conhecimento para fazer varredura em área de mata. É um serviço muito difícil, muito específico, precisa de equipamento. Só o COI consegue fazer também. Então o COI faz rastreamento em mata, tanto de pessoas perdidas quanto de marginais em mata. A sede do COI é aqui na capital, mas ele foi regionalizado? Não, o COI, sim, a sede é na capital, zona norte de São Paulo, ali no Mandaqui, final da Avenida... oh, meu Deus, esqueci o nome agora. Mas é do lado do Barro Branco, Engenheiro Caetano Álvares. E ele atua no estado todo, não existe outros COIs no estado. Um COI em Campinas, um COI Presidente Prudente, não. COI é só um, está em São Paulo, e ele desloca para todos os lugares do estado, ou de viatura ou de aeronave, se precisar chegar mais rápido. Assim como a rota, só tem uma também, está aqui na Avenida Tiradentes, 440 em São Paulo, e ela se desloca para qualquer lugar do estado, e o GAT também só tem um. Quantos integrantes tem o COI?
O COI, atualmente, eu saí de lá já faz 4 anos, mas eu acredito que esteja entre 160 a 180 policiais militares no COI. Não pode ser uma unidade grande. O pessoal fala assim, pô, tinha que ter 400 homens, 500 homens. Concordo, seria ótimo. Só que nós estamos falando de um patrulhamento, de um policiamento especializado. Se começa a ter 600 pessoas, já não é mais especializado. Porque você não consegue especializar o quanto a gente precisa, esse volume de homens. Cada policial no COI é extremamente especializado. Mas muito, muito. Realidade que eu tive contato só estando lá. Tem policiais militares que vão ouvir a gente que não sabem disso. São policiais militares e não conhecem a polícia militar a profundidade como um todo. do trabalho. A polícia militar é gigantesca. É gigantesca. Assim como tem o COI, o GAT, a Rota, que são das que eu trabalhei, tem o grupamento aéreo, o comando de aviação aérea, que é uma especialidade total. Tem que já teve o comando recente do Coronel Freixo. Exatamente, o Coronel Freixo, nosso amigo. Teve a passagem de comando recentemente, ele é subcomandante agora da PM. Policiamento especializado ambiental, uma especialidade. Se você pega um policial ambiental para conversar, ele sabe tudo da legislação ambiental, muito mais do que qualquer advogado. Muito mais do que qualquer advogado, tenho certeza, falo com propriedade. Cada policial ambiental é um poço de conhecimento naquele assunto. Então, assim, é muito legal a polícia militar, por isso mesmo. Tem lugar para todo mundo, para cada especialidade que a pessoa ali tem um pendor, ela se encontra dentro da instituição. E aí, pelas próprias características, a polícia ambiental tem um número maior de policiais pelo interior. Tem, só que assim, precisa aumentar. Porque a polícia ambiental, isso também o Coronel Telhada falava antigamente, ele é um visionário, meu pai, viu? Não tem jeito. A polícia ambiental é a polícia do futuro. Quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos falando do futuro, das necessidades maiores que a gente vai ter no futuro. Já temos hoje, mas então, teremos mais ainda. Então a polícia ambiental precisa ter um reforço de policiamento, de efetivo, de equipamento e de autonomia para atuar, porque a gente não pode aceitar hoje desmatamento de maneira irregular e de maneira assim, sem nenhum controle. Nós não podemos aceitar pesca do jeito que tem ainda hoje em mananciais, tanto em rios quanto no mar. Nós precisamos de uma polícia ambiental atuante. Caça a animais raros, exóticos, ainda tem muito disso em São Paulo. A gente vai para a região do Vale do Ribeira, por exemplo, que é uma região afastada de São Paulo, divisa com o Paraná, que ninguém sabe o que acontece naquele mato. Então, é difícil controlar, é uma área gigantesca. Outra coisa que as pessoas não sabem, a gente fala muito da Amazônia. A Amazônia, claro, gigantesca, nem se compara, né? Do mundo, a maior mata do mundo. Só que a Amazônia, ela quando você anda na mata amazônica, na floresta amazônica, ela é espaçada. Você anda, você consegue andar. A Mata Atlântica, que é o que nós temos em São Paulo, você não consegue andar. Você tem que ter um facão na mão, você tem que abrir caminho. Picada. Ela é muito mais fechada, é muito mais difícil de andar. Então é uma característica também muito específica, poucas pessoas sabem disso, mas causa muita dificuldade para o Estado, seja através da polícia militar ou outro órgão, atuar nessas áreas. Então precisa de efetivo, equipamento, drone, fiscalização, visor noturno, para conseguir coibir ações ilegais e proteger nosso meio ambiente. Capitão Telhada, por favor, pode tomar uma aguinha aqui no Falo podcast, bastante, né? Por favor, no podcast Alesp você. Quando o senhor fala, o senhor chegou aqui à Alesp agora, no último mês de março, teve quase 90 mil votos na eleição em 2022. O senhor chega para participar da bancada da bala aqui na Alesp. O senhor já falou que quer defender junto à população, a segurança, a saúde e a educação. Só que, especificamente, na sua corporação, na Polícia Militar, nós temos gravíssimos problemas, desde o déficit de pessoal ao déficit salarial. Como enfrentar isso? Como mudar a situação certamente, de quem o elegeu? Renata, você está coberta de razão em suas palavras. A Polícia Militar, e trago também junto à Polícia Civil, a Polícia Penal, são polícias estaduais e a técnico-científica, estão com graves problemas ainda, estruturais e de pessoal, e administrativos. E por que eu considero muito importante essa vinda minha para a Assembleia? Porque até ontem eu era um policial militar,
convivendo com esses problemas, rebolando administrativamente para lidar com tudo isso, todas essas limitações que o Estado dá para a gente trabalhar na rua, com meu efetivo sendo cobrado pela sociedade a estar trabalhando, enfrentando o crime, mas sem suporte jurídico, sem suporte administrativo, exposto de maneira midiática. A questão da saúde mental, sem esse suporte. Doente, mentalmente falando, saúde física e mental. Então, assim, a nossa vinda para cá, e a tropa está esperançosa com a minha vinda para cá. Eu ouço isso todos os dias em qualquer quartel que eu paro. Que responsabilidade. Está ansiosa para ver a nossa atuação, justamente porque nós conhecemos os problemas, nós não ouvimos falar. Eu conheço os problemas, eu estive lidando com eles. Então, de fato, prioridade minha é segurança pública, principalmente com o olhar interno nas instituições. Valorização policial, eu acho que é urgente, é o tema prioritário que nós aqui como deputados temos que encarar, e a Secretaria de Segurança Pública, que hoje tem um policial militar à frente, é a valorização real. Porque a gente já está cansado de discurso. Nós estamos vindo de 28 anos do mesmo partido no governo de São Paulo, com o mesmo olhar para a segurança pública. Um olhar de fazer um marketing para inglês ver. É viatura, é cor de viatura, é cor da farda, é pintura de prédio, é policiamento comunitário, é programa para lá, programa para cá, mas o policial militar, homem e mulher, abandonado. O policial trabalha numa viatura hoje, por exemplo, numa Trailblazer, de 300 mil reais. Só que ele ganha 3 mil reais. E ainda precisa fazer bico na folga. Ele trabalha num carro de 300 mil com a responsabilidade gigantesca de nem encostar esse carro durante as perseguições, porque senão ele vai ter que pagar. Só que ele vai para casa de ônibus e tem dificuldade, às vezes, de comprar um leite para um filho dele. E isso é real. Eu não estou forçando aqui, não estou fazendo sensacionalismo. Se você pega um policial militar... E mora na favela onde ele vai fazer operação para prender bandido. Você pega um policial militar casado com um filho, se ele tiver que pagar aluguel aqui em São Paulo, se ele tiver que pagar um colégio minimamente bom ali, porque a nossa educação, infelizmente, pública, não é legal. Se ele tiver que pagar para ir trabalhar, ou um carro, ou uma moto, ou uma passagem, muitos vêm do interior, entendeu? Alimentação e suporte jurídico, que o policial tem que pagar, suporte jurídico, tem que ser associado a alguma associação, pagar um advogado para defender ele, porque a instituição não defende, acabou o salário dele. Acabou. Aí ele começa a meter em dívida, começa a se meter em empréstimo, tem que se matar no bico, ou na hora extra, na DGEM, que hoje nós temos. Tudo bem, é legal o Estado estender uma oportunidade de fazer uma hora extraordinária. Beleza. Só que aí começa a entrar outro problema, saúde mental. O cara não tem um tempo de lazer, não tem um tempo com o filho, não tem um tempo com a esposa, com os amigos, com a família. É verdade que o maior número de mortes de policiais ocorre no bico? Sem dúvida, sim. É na hora de folga. Por quê? Porque no bico ele está exposto, ele é obrigado a ficar sozinho muitas vezes, na frente de um comércio, na frente fazendo uma escolta de caminhão, sempre exposto, e ele não está fardado, ele não tem o rádio para pedir um apoio rápido, ele não é respeitado como... Ele só tem uma arma. Ele tem uma arma e cada um por si, Deus por todos. Então ele está muito mais exposto. Na hora de folga, seja deslocando para casa, voltando com a sua motinha ali e tal, ou no bico, que o policial é mais vitimado, sem dúvida nenhuma. Então esse é o meu foco principal. Trazer esse olhar de quem estava até ontem na instituição para a Assembleia Legislativa, fazendo coro com outros deputados. Eu não sou o único aqui, tem deputados que já estavam aqui na casa, policiais, militares e civis, qual que é a minha intenção? Unir. Eu acho que precisa de mais união. Precisa da gente sentar, conversar e compor, que é política. Claro que cada um tem seu interesse de se reeleger, de ter a sua visibilidade, só que eu considero que isso vem naturalmente. Se a gente conseguir, os deputados da bancada de segurança pública, a bancada da bala, sentar todo mundo, trabalhar de maneira inteligente, unida, e num coro levar as demandas para a Secretaria de Segurança Pública, a gente tem muito mais força do que individualmente.
E eu tô otimista, sinceramente, eu tô bastante otimista. Porque além dos deputados aqui na casa, eu e outros que conhecemos a polícia, que fomos operacionais, trabalhamos na rua mesmo, não fomos de gabinete, mas trabalhamos na rua. Além da gente, nós temos hoje um secretário que conhece de polícia, que trabalhou na rua com a gente, inclusive trabalhou comigo na rota, trabalhou com o Major Meca na rota, conhece as dificuldades do policial, foi deputado federal, então conhece também as dificuldades do parlamentar, burocrática, de fazer as coisas acontecerem. Então hoje ele tem a oportunidade única, ímpar, que a gente não teve nos últimos 30, 40 anos, de unir realidades que ele conhece bem e ter a caneta na mão. A expectativa é muito grande, muito portanto. grande, muito grande. E nós temos um governador, Tarcísio de Freitas, que também quer fazer a diferença. Ele está aberto a sugestões, é militar de carreira, capitão do Exército, esteve em operações reais, também, inclusive fora do Brasil, é um gestor de crise sensacional, magnífico, a maneira que ele lidar com crises. Eu presenciei pessoalmente isso em São Sebastião, em janeiro, fevereiro desse ano, quando tiveram as enchentes e as chuvas, né, deslizamentos lá na Baixada. Vi ele atuando à frente das operações. Então tá tudo alinhado. A gente tem muito para caminhar, uma oportunidade ímpar dos deputados receberem as demandas do Estado e trabalharem aqui dentro da casa para que elas aconteçam, para que elas caminhem as propostas. Temos pessoas que nos ouvem também, porque nós somos a voz da tropa, nós somos os representantes da tropa. E nós temos alguém que vai nos ouvir, que tem as portas abertas para os parlamentares policiais da segurança pública sentar com o secretário e jogar real. Ó, isso aqui que precisa, isso aqui. Não vamos ficar com perfumaria, vamos trabalhar no que precisa. Dá para fazer tudo? Não. Eu sei que a gente não vai, vamos transformar o mundo ideal. Não, o mundo ideal vai um tempo. As coisas são lentas do Estado, né? Burocráticas, mas tem temas prioritários que a gente tem que avançar. Eu vejo como obrigação nossa, como parlamentar, com o secretário alinhado com a gente, com o governador, a gente alinhar, andar, né, caminhar em pautas prioritárias muito importantes, principalmente valorização policial, cuidado com a saúde física e mental e suporte legal, jurídico e administrativo para as nossas polícias trabalharem em paz. Você sendo policial militar, o secretário Derrite também, de alguma forma vocês vão priorizar a PM e deixar um pouco de lado a civil? Absolutamente não, porque o conceito de segurança pública ele caminha junto. O Brasil tem um sistema de segurança pública bipartido, que é a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Administrativa, Polícia Judiciária, chamadas, né, na Constituição. Então, tem que caminhar junto. Se nós tivéssemos um ciclo completo de polícia, que uma polícia só fazendo tudo, talvez isso ficasse mais fácil. Mas o secretário Derrite, ele fez questão de colocar como adjunto dele um delegado de polícia, que também conhece a Polícia Civil, conhece as dificuldades, foi delegado de rua, super atuante, que traz todo esse olhar, traz toda essa dificuldade e essas necessidades e demandas da Polícia Civil também para serem trabalhados em conjunto. Então, pacote de valorização, tudo que tiver para uma polícia vai ter para outra. Vai ser, claro, existem suas especificidades, mas os pacotes, principalmente no que são prioridades nossas, de valorização salarial, viatura, efetivo, as duas estão totalmente defasadas em efetivo, vão caminhar juntos. Polícia Civil, Polícia Militar, ambas as instituições com as suas demandas vão ser atendidas e vão ser tratadas pela Secretaria de Segurança Pública, tenho certeza. E por nós aqui no Parlamento, claro, da mesma maneira. De que forma um mandato casado pode ajudar a população, não só no estado de São Paulo, mas também no país? Você estando aqui na Assembleia Legislativa e seu pai na Câmara Federal. Perfeito, Renata. É muito importante lembrar que o Coronel Telhada, ele está hoje deputado federal. Muitas pessoas falam assim, poxa, mas ele não ficou de suplente? Sim, o Coronel Telhada ficou de primeiro suplente do meu partido, Progressistas, para deputado federal. Porém, com 3 dias de mandato, 1º de fevereiro, no dia 3 de fevereiro teve um deputado que se afastou para ser secretário, abrindo então uma vaga, uma oportunidade para o Coronel Telhada ascender à cadeira de deputado federal. Então, e com expectativa de permanecer os 4 anos, de trabalhar os 4 anos.
Então, nós temos hoje, de fato, esse mandato casado. Eu aqui em São Paulo como deputado estadual, meu pai, Coronel Telhada, em Brasília como deputado federal, como a gente gosta de falar, telhado em dose dupla. E isso é muito importante, porque a Constituição Federal do Brasil traz esferas de competência. A principal esfera de competência dos principais temas, quando a gente fala de tema criminal, tema imposto de renda, impostos, quando a gente fala armamentismo, que é uma bandeira nossa, são todos temas federais, que o deputado federal que tem que tratar esses temas. Só que as pessoas não sabem. A população não tem uma consciência geral dessas competências legais. Então, vem trazer para mim, por exemplo, temas que são de deputado federal. Não adianta eu ficar assim, mas eu sou deputado estadual, eu não posso falar sobre isso, eu não tenho competência. A pessoa vai achar que a gente não quer trabalhar. Então é muito importante esse conjunto, esses mandatos casados, para que o que chegar de demanda para mim e for competência federal, já eu encaminha. sento com o Coronel Telhado e falo, isso aqui é seu, apresenta, tá aqui um projeto e tal. O que chegar para ele, que for competência estadual, ele traz para mim. Dessa maneira a gente consegue atender muito mais o nosso eleitorado, conseguimos ajudar muito mais a nossa população e o nosso estado de São Paulo, o próprio governo a gente consegue ajudar, tendo um deputado federal, um deputado estadual, os nossos parceiros, municípios que são parceiros nossos, prefeitos, vereadores que trazem as demandas para a gente, até com, não só levantando a bandeira, mas fazendo ponte com as secretarias de Estado, o Coronel Telhado fazendo ponte com ministérios para conseguir um subsídio, para conseguir um recurso, com emendas parlamentares de um deputado estadual, de um deputado federal, que não são parceiros no acaso. Não, são pai e filho. Não vai ter traição. Não tem racha aqui entre eu e ele, entendeu? Então é uma parceria forte que eu tenho certeza que vai dar muito certo nesses próximos 4 anos. A gente vai ser bom para nós, vai ser bom para os nossos parceiros que a gente vai conseguir ajudar e na ponta da linha, para a população no geral, vai ser bom ter 2 deputados paulistas aqui trabalhando pelo bem de São Paulo. Agora, capitão Telhada, a pergunta que eu faço a você, em relação à questão do PCC, por que o PCC hoje ganhou todo esse tamanho e tem um poderio até bélico também frente às forças? Sim, o PCC começou nos anos 90, dentro do sistema prisional, em 93, para ser mais específico, e ao longo do tempo ele acabou saindo do sistema prisional e vindo para as ruas de maneira organizada e com muito lucro, com muito dinheiro, através principalmente do tráfico de drogas, que é um problema social geral do Brasil e do mundo, né? Nós temos drogados, né? Nós temos viciados em droga, desde o miserável morador de rua que usa crack, ao cara mais rico do mundo, lá do Brasil, que usa cocaína para uma balada. Então, entra muito dinheiro para o tráfico de drogas. E através do dinheiro, você sabe que você começa a financiar o que você quiser. Você começa a financiar empresários, advogados, policiais, políticos, governantes, escolas, juízes, escolas, e começa a virar um poder paralelo. E no Brasil, as facções criminosas tiveram muito espaço. Não só o que você citou, mas facções cariocas, facções do norte do Brasil, ganharam muito espaço através da ausência do governo. Os governos estaduais, suportados, né, com suporte do governo federal. Deixa crescer, faz um acordo aqui, faz um acordo ali, o governante, a polícia não bate na biqueira tal, no ponto de tráfico tal, e vocês também não atacam a sociedade. Então, assim, nós vimos anos e anos e anos isso acontecendo. Com acordos de cavalheiro. E isso não é segredo para ninguém. Isso tem matéria em jornal, tem livro escrito, tanto por polícia quanto pelo crime, por jornalista investigativo. Isso tem escrito. Isso não é segredo para ninguém. Agora, ao meu ver, tem que ter coragem para enfrentar o crime. Fazendo uma recapitulação, o Coronel Telhada, meu pai, quando estava comandando a rota, na gestão da Secretaria de Segurança Pública com o doutor Antônio Ferreira Pinto, fizeram esse combate. São Paulo fez alguns anos de combate duro ao crime organizado aqui. Tanto que a rota começou a prender, tirar arma de circulação, fuzis, começamos a pegar até milhões escondidos em casa. O crime organizado chama de milhar. São casas chamadas de milhar.
onde são guardados milhões em cofres, escondidos dentro de casas que estão por aí, por São Paulo afora. Começamos a descobrir isso, a estourar, a pegar, a prender, matar bandido. Começou a ter confronto com 01 do partido, com o cara lá que era o Sintonia Final de Rua, que era o Bambambam. Bam, Bam. Começou a ir visitar, sentar no colo do outro lá embaixo. E o que aconteceu? Chegou um momento que o Coronel Telhado sofreu um atentado por causa disso. Meu pai era o comandante da rota em 2010, sofreu um atentado na porta de casa, tomou 11 tiros, deu PT no carro que tinha na garagem, ele conseguiu abaixar dentro do carro, não foi ferido, por Deus. O carro não era blindado. Blindado nada, carro velho lá nosso, meu pai sempre gostou de carro velho. E então assim, sofremos atentado dentro de casa. O Coronel Telhado é obrigado a andar com escolta policial porque ele sofre ameaças de maneira semanal, mensal, já chegou a ser diária. Mesmo estando longe há quase 10 anos das tropas. Há mais de 10 anos, desde quando comandou a rota, o Coronel Telhada sofre ameaças diárias, semanais. Tem época que fica mais tranquilo, tem época que isso aflora. Recentemente, agora, em 2023, teve um senador ameaçado, Sérgio Moro, e junto com esse senador estava ameaçado o Coronel Telhada. Isso foi colocado em jornal, no Estadão saiu isso, no estado de São Paulo. E o crime não esquece. O crime não esquece. O Coronel Telhada... Foi uma surpresa para a família ver o nome do seu pai? Agora não mais. Infelizmente, nós estamos acostumados, nós aprendemos a lidar com as ameaças que a gente sofre do crime. E essa ameaça vem para mim também há muitos anos, porque eu tive minha atuação na polícia, também tive minhas ocorrências, tive meus confrontos diretamente contra o crime organizado. Então, eu e meu pai somos pessoas extremamente ameaçadas. Temos que andar esperto, temos que andar com gente armada em volta da gente, fazendo a segurança quando está na rua, quando está em evento, quando está no veículo, no trânsito. É uma condição ruim. Tem gente que acha chique, né? Andar com escolta. Chique nada, é horrível. É horrível você andar sempre com polícia, esperto, tensão a todo momento, onde você está. Né? O político tem que estar na rua. Não tem jeito, você tem que estar andando na rua. Muitas vezes em periferia, muitas vezes no interior de São Paulo, pegando estrada. Mas a gente aprendeu, olha que situação, né? Aprendemos a lidar com a ameaça de morte. Então, isso é real, é iminente, está acontecendo. São alvos para sempre. Para sempre, o Coronel Telhada, o Ferreira Pinto, que eu citei. São alvos que são para sempre. Mas por quê? Porque combateram o crime organizado de frente, de verdade, sem corrupção. Começaram a fazer o que tem que fazer. Prender, se levantar a arma, atirar no policial, toma tiro, e começou a dar resultado. Foram 3 anos de um combate assim, de frente mesmo e sem perdão. Forte. Só que começou a ter ataques, a retaliação. O próprio crime organizado começou a fazer atentados em policiais saindo de casa, policiais no bico, policiais pegando filho na escola. Isso começou a acontecer realmente. E o Estado, na época, lá 2015, 2015, recuou novamente, parou com aquele combate mais incisivo, com investigação, com inteligência policial, que é muito importante. Aí cresceram nesse vácuo. Quando não tem vácuo. Quando um recua, o outro avança. Se o Estado recuou, o crime avançou. Ou seja, 7, 8 anos depois, agora, 2023, nós temos um crime organizado fortalecido, rico e organizado, com linhas de tráfico de drogas internacionais para a Europa, para a Ásia, ganhando muito dinheiro. Isso é um problema para a gente. Espero do governo atual que volte esse combate mais forte contra o crime organizado. Problema que a gente vai enfrentar. Sempre vai existir uma reação. A toda ação tem uma reação. Quando você estrangula o crime organizado, isso acontece, uma retaliação, o crime esperneia, aumenta-se um pouco a violência contra agentes de segurança, pode-se ter episódios de violência assim, para tentar parar o Estado. Não vimos recentemente no Rio Grande do Norte? Ameaças na rua, terrorismo puro. Antes no Ceará, né? Terrorismo puro, terrorismo urbano puro. Isso chega em São Paulo? Eu acho que não chega nesse nível, porque aqui a polícia é numerosa e bate duro. Se quiser,
tem potencial. Agora, capitão Telhada, deputado, eleito, chegou a casa para um mandato de 4 anos. O que você tem a dizer sobre as câmeras nos uniformes dos policiais? Os policiais militares, né? Eu trabalhei com as câmeras, né? Ainda como capitão. Minha companhia de força tática do 16 Batalhão foi uma das primeiras a receber essas câmeras e trabalhei com ela no peito, inclusive. Posso falar também desse assunto porque eu conheço e usei. Sou totalmente contra. Por quê? Porque... Não diminuiu a letalidade? Letalidade de quem? Principalmente de negros? De jovens na periferia? Diminuiu a letalidade de bandido? Sim. Eu estou preocupado com a letalidade do policial. Eu estou preocupado principalmente com o policial vítima. Não digo nem letalidade de bandido, até de pessoas que não são os bandidos. Diminuiu a letalidade de civis. Quem morre em troca de tiro com a polícia é bandido, sem dúvida. Existe uma narrativa, principalmente de partidos de esquerda, de o jovem negro periférico. Não. Várias ocorrências minhas foi loiro do Zóio Azul que morreu em ocorrência. É bandido. A polícia não vê isso. Não vê cor, não vê cabelo, não vê idade, não vê. A polícia militar chega numa ocorrência para atuar e ajudar um cidadão. Se o bandido que está lá roubando, que está lá invadindo uma casa, armado, atirar contra a polícia, ele vai tomar tiro, independente da cor dele. Entendeu? Então, essa narrativa de a polícia mata... Mas para a polícia, o suspeito não é sempre o negro? Não, absolutamente não. Outra narrativa totalmente fraudulenta, falsa. A polícia suspeita de atitudes e não de cor de pele. A polícia suspeita da atitude de uma pessoa. Então, e por quê? Por favor, retome a parte em que você é contra. Contra as câmeras. Por quê? Porque nós carecemos ainda de equipamentos básicos na polícia. Eu sou totalmente contra o Estado gastar milhões e milhões de reais todos os meses, não só com o contrato dessas câmeras, mas com armazenamento de imagens, sendo que um policial militar não tem um rádio HT para sair no cinto dele, para que ele possa pedir um apoio na hora que ele precisa. Enquanto nós não tivermos uma polícia totalmente equipada para a defesa do policial, eu sou contra ter uma câmera no peito para fiscalizar a ação do policial. Então, por isso que eu digo, sou totalmente contra. Isso também não estou exagerando. Rocan, pega qualquer Rocan, qualquer radiopatrulhamento com motos de qualquer batalhão de São Paulo. Eu desafio a encontrar um HT em cada policial de moto. Eles saem 2 policiais, ou 3, de moto. Um tem rádio, o outro não tem. Se na rua, na separação ali, uma viatura, uma moto anda mais, a outra se perder, por exemplo, numa perseguição, ele fica incomunicável no meio de uma favela, às vezes. E isso acontece. Nós temos policiais espancados, policiais mortos, porque caiu numa favela, não tinha como pedir apoio, no meio de um tráfico de drogas. E a HT é um equipamento barato frente à câmera. Pelo amor de Deus. Assim, 1000 vezes mais barato. É um equipamento básico do básico do básico, uma comunicação de radiofrequência. HT, então, para quem está nos acompanhando no YouTube ou também no Spotify, é aquele walkie-talkie, aquele radinho comunicador portátil individual, não da viatura. Então eu sou contra enquanto a gente não tiver alojamento decente para policial. Eu canso de ir em unidades que o espaço para o policial tomar banho, se trocar, é ridículo. É pífio. É ridículo. Não tem espaço para ficar de pé de lado. Você tem que ficar assim, tem que fechar a porta para passar. Alojamento, não tem alojamento feminino. Porque não tem espaço, porque não tem dinheiro para construir. Então eu acho que tem muitas prioridades na frente do que ficar colocando câmera para fiscalizar o policial. Ah, capitão, mas não é para fiscalizar. É para fiscalizar sim. É para fiscalizar a ação do policial. Porque senão a gente usaria a câmera igual a todos os lugares do mundo. Informação que pouca gente sabe. Em todos os lugares do mundo, todas as polícias do mundo, quem aciona a câmera? O policial na hora que chega a ocorrência. O próprio policial. Ele aperta o botão aqui 2 vezes, ele aciona a câmera. E ele passa a filmar a ocorrência para se defender. Opa, a pessoa está agressiva, tá com uma faca. Eu aciono a câmera para me defender. Para essas provas aqui me ajudarem. Na Polícia de São Paulo é a única que a câmera funciona 12 horas do turno de serviço. O tempo todo. Ele é filmado, ele é ouvido,
ele tá na viatura com um parceiro dele, tá filmando, ele tá comendo, tá filmando, ele tá no banheiro, tá filmando, ele tá conversando com o capitão, com o superior dele sobre um assunto administrativo, ou sendo cobrado, sendo, sei lá, qualquer coisa, tá filmando. Pra quê? Pra que a gente gastar milhões e milhões com imagens que não tem relevância nenhuma pública? Então, filmar uma ocorrência de interesse policial, beleza, mas só São Paulo, do mundo inteiro, faz isso. Será que nós estamos certos? Nós somos o único certo do mundo inteiro? Então, sou contra, principalmente nesse formato que nós temos em São Paulo hoje, e principalmente porque nós temos prioridades imensas na frente que não estão sendo atendidas, e isso aí é uma das prioridades minhas quando a gente fala de valorização. Valorização. Nós temos viaturas que não saem pra rua porque não tem pastilha de freio. Aí o policial tem que ficar comprando do bolso em loja de autopeça para colocar pastilha. E compra. Isso acontece até os dias de hoje. Nós estamos em 2023 e compra. Porque o policial é motivado, o policial militar é motivado. Você pega uma tropa de força tática, como a que eu comandei, o cara quer trabalhar na rua, o cara não quer ficar na base parado lá. Ele poderia cruzar os braços e falar assim, o Estado que faça. Eu vou ficar aqui. Só que a gente não aguenta. O que é, chefe? É a pastilha que tá ruim? Eu tenho um amigo ali que vende a preço baixo, lá eu mesmo compro no meu bolso. Vai lá, compra e faz. Infelizmente, é verdade. É verdade. Então, enquanto isso não estiver corrigido, eu vou continuar sendo contra as câmeras. Agora a gente falou então da questão do policiamento. Um outro aspecto, quando a polícia prende, mas a justiça solta. O que vocês sentem nesse momento? E quando chega de novo a uma ocorrência, encontram aquela mesma pessoa que foi presa e que foi para as ruas e voltou a praticar o crime. É uma frustração enorme, né? Todo policial de rua já passou por isso. Muitas vezes o cara sair da delegacia antes que você. Você tá lá apresentando a ocorrência, chega um advogado, conversa, daqui a pouco o cara sai e fala, meu Deus do céu, como isso? Nossa, quantas vezes isso aconteceu? Infelizmente. E não são falhas dos policiais, não. É falha do nosso sistema de leis. E aí que entra a função do deputado, estadual e federal, principalmente, que eu falei. Dos parlamentares. Um tema federal. Crime, Código Penal, Código de Processo Penal, LEP, Lei de Execuções Penais. Tudo isso precisa ser alterado, mas assim, num toque de caixa enorme. Porque nós temos legislações dos anos 40. 1940, 44. Quase 100 anos. Quase 100 anos de atraso. Meu Deus do céu, olha como a sociedade avançou. E nós estamos usando o código de 80 anos atrás. Então, assim, passou do tempo da gente modernizar isso. E a lei tem que acompanhar a sociedade. E não o contrário, a sociedade acompanhar a lei. Não, a lei ela é um costume, é uma cultura que ela é positivada, que ela é escrita e ela é reduzida a termo, digamos assim. Ela é escrita. Então, isso é uma frustração enorme que acontece ainda nos dias de hoje. Piorou com a audiência de custódia, porque nós estamos vendo situações escabrosas, assim, monstruosas, de presos em flagrante delito, com arma de fogo, assim, totalmente, a natureza ali totalmente clara de grave ameaça, de violência, e esses bandidos praticando 157, roubo, praticando tráfico de drogas, com grandes quantidades de drogas, estão sendo soltos no dia seguinte, estão indo pra rua. A gente não está falando de crime leve. Não, crime de menor potencial ofensivo, um crime leve, um furto de fio, aqui, um furto de um tênis que estava no varal. Não estou falando disso. Eu estou falando de crimes de roubo, a mão armada, que tem pessoa agredida, com coronhada. Esses motoqueiros que se travestem de... Exatamente. Aí roubam o celular, bate na pessoa, derruba uma senhora no chão. Derruba no chão. Pô, é violência. O cara sai no outro dia. É um absurdo, assim, e aí não tem direita e esquerda. Quem defende isso, poxa, pelo amor de Deus? Não tem nem ideologia política. Alguém defende a violência? Alguém defende o roubo? Quer dizer, infelizmente devemos ter pessoas que acham que o ladrão tem direito de roubar. Eu ouvi uma dessas esses dias de um dirigente de futebol, né? O cara tem direito de roubar. É absurdo, né? Mas assim, audiência de custódia. Ao meu ver, tinha que acabar o cara ser colocado na presença de um juiz. E aí outra coisa, né? Ele sempre fala que ele apanhou. Sempre, né? O padrão. Eu vou lá, eu sento na frente e falo, o policial me bateu. Te bateu? Mas você passou no IML, fez corpo de delito? Não, passei. Não tem nada constado, porque agora a gente leva o cara pro IML,
não tem nada a constatar de lesão, mas aí ele fala que ele apanhou, é só ele falar. Não precisa provar. Não. Aí sabe o que acontece com o policial? Vai responder um procedimento, porque o juiz vai colocar no papel, isso vai sair do Poder Judiciário, vai vir para a PM, vai descer lá para o batalhão, daqui 2 meses chega lá para a polícia, lá, nossa, vai responder agressão. Ou seja, você responde um processo por um cara que falou que você bateu nele, que você não encostou um dedo no cara. Entendeu? E aí sobra pro polícia ainda. O cara é preso, vai embora no dia seguinte, volta a roubar e quem fica respondendo o processo é o polícia. Então nós estamos vivendo uma maluquice no Brasil. Entendeu? Deputado, rapidamente eu gostaria de falar de um tema envolvendo segurança e educação. No mês passado tivemos aquele caso terrível onde um garoto, um adolescente de 13 anos, munido de uma faca, acabou matando uma professora e ferindo outras 3 pessoas. Tem solução para isso? Esse é um tema novo no Brasil, vamos colocar assim, esse tipo de evento, esse tipo de ocorrência. Mas no mundo já existe doutrina, já existe diretrizes que ensinam a sociedade a lidar com esse tipo de ocorrência. É chamado de atirador ativo ou agressor ativo. O que é isso, né? São pessoas, via de regra, mentalmente perturbadas naquele momento, ou uma pessoa que já tem uma saúde mental defasada, ou por questão passiva, questão de relacionamento, questão de bullying, questão de vingança. Essa pessoa ela vem tramando, vem planejando na sua mente um ataque violento. Arquitetando, né? Arquitetando, elencando personagens, elencando pessoas que são culpadas por um sofrimento que ela tem. Isso tudo que eu estou falando é psicológico, né? Até o momento que ela ganha coragem de executar. E isso, onde acontece via de regra? Pode olhar no mundo todo aí. Escolas, templos religiosos, estádios de futebol, um pouco, cinemas, ou seja, locais de aglomeração. De grande concentração. Concentração boates. De pessoas. E, se você pegar Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, Espanha, são países mais antigos, países que já lidam com esse mal, com esse problema, desde a década de 80. O Brasil não acontecia e passou a acontecer. De 10 anos para cá, mais ou menos. Tivemos um caso em Campinas, dentro de uma igreja católica. Tivemos um caso em Suzano. Tivemos um caso agora, recentemente, no Morumbi, na Vila Sônia. Tivemos casos no Rio de Janeiro, no sul do país. E, sinto dizer, mas não vai parar. Terão outros para frente. Porque, já falamos disso hoje, a nossa sociedade está doente. Psicologicamente, mentalmente. A depressão atinge milhares de pessoas e milhares de jovens. A ansiedade, o transtorno, né? Não sou psicólogo, tá? Então posso errar aqui nos termos, mas a ansiedade, os transtornos mentais da pessoa ter crises. Isso significa que o detetor de metais, somente nada, ele... Nada, não faz nada. Então assim, você falou, tem uma saída para isso? Tem a curto prazo e tem várias a longo prazo, na minha visão, né? A curto prazo, o que eu acho que já tem que acontecer já, agora. E isso envolve Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança Pública, né? Educadores, corpo docente, diretores, professores, todos que atuam na escola como... que ganham pouco, trabalham muito, são muitas vezes intimidados por traficantes nas regiões, nas comunidades. Número insuficiente de profissionais, baixíssimo para lidar com um monte de problemas, né? Que os alunos não conseguem resolver em casa, traz o professor. Então, assim, envolve o corpo docente no geral e envolve profissionais de segurança pública. Eu acho que isso aí tem que acontecer já. Treinamento a curto prazo. Treinamento para atuar diante de ocorrências dessa natureza. Treinamento por professores e por policiais. A polícia já tem essa técnica. A polícia já tem o treinamento. O policial... de 3 anos para cá, todo policial militar sabe como agir diante de uma ocorrência dessa. Nós temos essa doutrina escrita. Um atirador ativo, seja ele com uma arma ou uma arma branca. Uma faca, uma arma, o fogo. Teve caso no Rio de Janeiro de um senhor entrar com fogo e tentar atear fogo nas pessoas. Seja qual for a maneira de causar mal, de causar ferimento, o policial militar em São Paulo, todos já têm o treinamento de como atuar nesse tipo de ocorrência. Que é uma atuação totalmente diferente do normal, dos protocolos. Não dá para deixar debaixo do tapete. Não.
Só que existe uma resistência grande ainda da área de educação em falar disso, em tratar desse assunto, porque é um assunto de violência, eu sei, é um assunto de violência, mas eu faço a comparação com incêndio. Ninguém quer que um prédio pegue fogo, mas porque a gente não quer que aconteça, a gente vai deixar de se preparar para isso? A gente vai deixar de instalar sprinkler, instalar extintores? A gente vai deixar de ter brigadista treinado para um caso de... Não, nós vamos fazer. Nós vamos treinar a evacuação do prédio? Vamos treinar a evacuação do prédio. Em caso de ter um mal aqui de incêndio. Então, nós não queremos que aconteça, mas a gente fala a respeito e treina. Esse tipo de ocorrência, eu repito, não estou sendo mensageiro do mal aqui não, mas fatalmente vai acontecer de novo. Dure daqui 1, 2, 3, 5 anos, vai acontecer. E é importante que o profissional da educação que esteja lá, não dá tempo da polícia chegar, não dá tempo. Quem está lá tem que agir. E isso vai salvar vidas, a própria vida e a vida de quem estiver lá. Eu vi vários exemplos nesse caso recente. Eu estive lá na escola, pessoalmente. Eu vi as câmeras, junto com o delegado que investigou o caso, que investiga o caso. Eu estive lá, junto com ele, conversei com ele. Várias oportunidades ali dava para ter interrompido a ação do garoto lá. Várias oportunidades. E não fizeram porque não tinham treinamento, não é culpa deles. Então isso tem que ser já. Reunir, fazer palestra e fazer treinamento. Isso é rápido. Isso em 15 dias a gente reúne e treina todo mundo. E vai multiplicando. Opa, exatamente. Agora, ações a longo prazo. Presença de um psicólogo em cada escola é muito importante para dar um suporte tanto para os professores quanto para os alunos e identificar qualquer ação ali, qualquer sinal. Célula, né? Exatamente. E uma vez identificado, tem um direcionamento para uma terapia, para um tratamento, para uma assistente social, vai ver o que está acontecendo na casa, entendeu? E isso nós não temos no ensino público, nem privado. A presença de um psicólogo ali, isso é urgente também e vai dar resultado lá na frente. Outra coisa que é urgente, né? Quer dizer, que é a longo prazo, é a presença de um segurança. Segurança, não estou falando de policial. Isso aí a gente pode estudar. Um vigia. O que faremos? Talvez. Por que eu digo isso? Segurança física não substitui segurança pessoal. Eu posso colocar 300 câmeras na escola, posso colocar detector de metais, posso colocar tudo isso. Mas é um aluno. Ele está lá dentro. Via de regra é o aluno que faz isso. Então, o cara vai fazer filmado, ele vai fazer. Ele quer ser filmado, inclusive, viu? Psicologicamente. Falando de psicopatia e tal, ele quer ser visto. Ele quer que o que ele está fazendo ecoe. Então, está sendo filmado? Melhor ainda, eu estou sendo filmado. Então, não dá conta, não resolve. Vai ajudar na investigação, mas não resolve. Detector de metais? Não resolve, ele vai passar pelo detector de metais. O que resolve uma ocorrência dessa? A ação humana. Então, nós temos que pensar em uma pessoa ou alguém do efetivo ali da escola que consiga fazer nesse tipo de caso, fazer uma função rápida de segurança. Pode ser, aí eu vou colocar alternativas, pode ser um policial militar numa escala de DGEM, que é a escala extraordinária, o cara vai cumprir a DGEM na escola, legal. Um guarda civil metropolitano, legal. Pode ser um convênio da segurança pública com a Secretaria de Educação e aí ter uma patrulha, já não tem as rondas escolares, tem a ronda escolar, só que é uma viatura para 30 escolas. Difícil efetivo também. É difícil ter um policial em cada escola. Mas nós podemos pensar diferente isso. Será que a gente não pode treinar profissionais da segurança privada na Secretaria de Educação, contratar a segurança privada? Em cada escola tem um segurança privado identificado, ajudando a diretora, ajudando até em caso de uso de droga, para não entrar ninguém ali para roubar, professor. Ele vai ter N situações, e num caso desse, ele vai ser o cara que vai dar o contato com o agressor. Então, assim, dá para se discutir muito, isso por isso que eu falo que é mais a longo prazo. Mas dá para fazer. E precisa fazer. Porque é um sistema, né? É um sistema. Fora isso, também, valorização dos profissionais de educação, acho muito importante. Eu sou funcionário público de carreira, sou militar do Estado, então tenho o meu olhar voltado para os funcionários públicos. Acho que tem que ser, sim, melhor pago, melhor valorizado, jornada de trabalho e segurança tem que ter o professor em sala de aula. E eu acho que tem que rever também, isso também é a longo prazo, como que a gente está cuidando da educação aqui em São Paulo. Porque
Desafio qualquer um. Entre numa escola estadual, entre numa escola municipal. Vai ver como que é o dia a dia. Não é obrigado mais a usar uniforme. Não tem respeito com os professores. O aluno faz o que quer, xinga, fica de pé, sai da sala de aula. Não tem mais educação nenhuma, não tem mais disciplina, não tem regras. Não tem família estruturada também. O cara não obedece pai e mãe, não obedece professor, não obedece polícia. Quando tem o pai, né? Quando tem. Então eu sei, por isso que eu falei, isso é a longo prazo, é um trabalho social, eu sei. Mas assim, nos assusta, e eu que já saí do colégio há 25 anos, nos assusta ver como que está o sistema de ensino. É uma porta de entrada, é uma origem de um problema grande lá na frente, que não existe mais reconhecimento nenhum à autoridade. E a autoridade, eu digo, do professor, em sala de aula, a autoridade do diretor. Meu Deus do céu, quando uma diretora falava que queria falar comigo, nossa senhora, que medo. Porque você tinha um respeito, você tinha uma autoridade do diretor. Era uma pessoa, poxa vida, hoje em dia, picha o carro da diretora na frente da escola. Não significa nada, né? Então, isso é a longo prazo, é conceitual, vai dar muita briga política, mas eu acho que nós temos que quebrar paradigmas e olhar para o que está acontecendo de fato hoje em dia. Deputado, o nosso podcast aqui, o tempo está meio estourado, mas dá tempo de fazer o bate-bola. Que time o senhor torce? São Paulo Futebol Clube. Tricolor. São Paulo até morrer. Até morrer. Como é que o senhor aproveita o seu horário livre para passear com a família? Eu amo minha família, amo estar com a minha esposa, com os meus 2 filhos. Eu tenho um casalzinho, a Laura e o Cássio. E, primeiro, momento em família é na igreja. Eu sou da Congregação Cristã no Brasil. Então, sábado, domingo ou de dia de semana à noite é igreja. Parque, adoro parque, pedalar, correr, contato com a natureza, contato com o pé no chão, no barro. Eu adoro isso. E viajar, pegar uma estradinha, uma pousada, um hotel. Então, assim, eu sou muito família, muito. E a questão das telas? O senhor tem 2 filhos, um de 3 e um de 8 anos. O que fazer com o celular, com o tablet, com a TV? E essa é uma guerra, né? Essa é uma guerra à parte. Principalmente para o menor, que não tem juízo, né, para julgar a quantidade e tal, e a gente vê refletido no humor dele, né? O muito tempo de tela. O que eu faço hoje para resolver esse assunto? Primeiro, os 2 usam óculos, já por causa da tela. Eu fui fazer um exame recentemente, os 2 têm que usar óculos por causa das telinhas do celular. Então, minha filha de 8 anos, ela está regulada a 1 hora de celular por dia, ela pode dividir como ela quiser, meia hora de dia, meia hora à noite, quando volta da escola, tal, de manhã e à noite. E o pequeno, eu não consegui tirar totalmente, eu sei que seria o certo, ele tem 3 anos, mas não consegui. Então, eu e minha esposa também acertamos de 1 hora de celular para ele também, ou televisão, bem controlado, e está dando resultado. Sua esposa é da segurança pública? Minha esposa é formada em jornalismo e atua na área de marketing digital. E hoje ela tem uma pequena empresa de laços. Ela faz laços de cabelo para meninas. Ah, que interessante. Tem dado muito certo, uma loja virtual, tá vendendo bastante, mas dá muito trabalho também. E ela faz sozinha ou tem ajuda? Ela faz sozinha, faz sozinha. Mas é um pouquinho de terapia também. O trabalho manual, né? Tudo que você trabalha com as mãos tal, é um pouquinho de terapia. Ela gosta, ela tem um dom para isso enorme e me ajuda também no orçamento de casa. Na playlist do celular, toca o quê? Sertanejo e rock internacional anos 80, com certeza. É ouvinte de podcast? Sou e participante. Acho que é uma comunicação sensacional, informal, direta. Gosto bastante. E que dá para ver e ouvir a hora que puder e a hora que quiser. Sim, exatamente. Exatamente. No momento que tem uma brechinha, até numa viagem de carro, você baixa no celular, vai ouvindo, excelente. A liberdade das novas mídias proporciona isso. Exatamente. Eu sou o defensor do podcast e eu tenho um problema, se me chamar eu vou. Olha, nós gostaríamos de agradecer muito aqui a participação do deputado Capitão Telhada, que acaba de entrar agora para a 20ª legislatura da Alesp. Capitão Telhada, que foi eleito com quase 90 mil votos. Muito obrigada. Muito obrigado, Renata. Estou à disposição para outras participações e deixo um convite aqui a todos os espectadores. Nos visite aqui na Assembleia, traga suas demandas através das nossas redes sociais. Capitão Telhada, todas as minhas redes, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, @Capitão Telhada. Através das redes, através do WhatsApp ou aqui nos visitando pessoalmente no Gabinete 305,
estamos à total disposição. Com um verdadeiro time aqui também, agradecemos a sua participação, seja pelo Spotify, onde temos um episódio novo todas as segundas e quartas, no Spotify e no YouTube, e pela TV Alesp, às terças e quintas. Tivemos trabalho aqui de Carol Matias, Sibelius Toledo e Renan Augusto. Muito obrigada, fique sempre com a gente.